paz do Senhor Jesus. Aqui é irmã Alex. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, né? Que você vê, aquele que não ama não conhece a Deus. Muitos no nosso meio tem que aprender mesmo a conhecer a Deus, ter mais comunhão com o Senhor, com os irmãos dentro da casa do Senhor. O Senhor está falando em 1 João capítulo 4, versículo 8 faz o quê? 1 João capítulo 4, versículo 8 fala o quê? Aquele que não ama não conhece a Deus. E lá no final do versículo diz que Deus é amor. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus ainda. Ele pode cantar, pode pregar, né? Pode, né, fazer um monte de coisa no altar, fazer as melhores obras. Mas se não conhecer o amor, filho, ele não conhece a Deus, né? O Senhor está falando nessa noite. Ama o seu irmão como o Senhor te amou também, né? O Senhor derramou o sangue dele por mim e por você, né? Você não pode amar seu irmão, né? Muitos aí não tá amando seu irmão como Jesus ordenou na palavra de Deus. Na palavra de Deus diz o quê? Amai uns aos outros, suportar uns aos outros, né? Eu podia pegar um monte de texto aqui e falar, mas Deus me fez focar nesse texto. Capítulo 1 de João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, meu irmão. É triste de ver tantos aí que conhecem a Deus dentro da igreja, mas não conhece a Deus ainda. Ele pode cantar, pode pregar, mas conhecer a Deus está onde? Não tem amor. Quem tem muitos aí desviado, quem não ama seu irmão, o irmão se aborrece na casa do Senhor, sai da igreja, aí quem sabe o motivo, porque ele ainda não tem um amor dentro dele. Por isso que Jesus fala que o amor do Senhor foi derramado aos nossos corações por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Entendeu? Então, meu irmão, o Senhor está voltando. Se a gente não ter comunhão com o nosso irmão, imagine Deus. Quando a gente for pedir alguma coisa a Deus, Deus não vai dar. Né? Por isso que Deus está falando. Ame seu irmão como o Senhor me amou e te amou também. Aí o Senhor fala em João capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. João capítulo 4. Né? Fala, versículo 8 fala o quê? 1 João capítulo 4. Versículo 8 fala o quê? Ama. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ele pode andar bonitinho dentro da igreja, né? De terno, gravata, mas não conhece a Deus. Né? Ele não conhece a Deus, entendeu? Então, meu irmão, isso daí tem que conhecer a Deus, meu irmão. Tem que conhecer a Deus, entendeu? Porque Deus, chega no final do versículo, Deus é amor. O amor, eu vou falar, tudo suporta, né? Então, a gente está na casa do Senhor, não fez de engano. O Senhor está falando essa noite. Ame seu irmão. Ah, ele anda assim, anda assado, meu irmão. Ame ele. Não fique botando defeito, né? Entendeu? Entendeu? Então, o Senhor está falando nessa noite. Ame seu irmão. No primeiro versículo, que é terrível. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama. Está falando de quê? Os que não amam a Deus, meu irmão. Muitos aí estão na casa do Senhor, mas não amam a Deus. Né? Ama. E cadê o exercício? Não tem. Daí Deus fala, tu não me ama, tu não me conhece. Entendeu? Ju, entendeu? O Senhor está falando nessa noite, ame seu irmão
do jeito que ele é. Ajude em oração, né, o que precisar. Né? Deus me fez levar a falar desse mês de outubro, que está perto de se findar, até o mês de novembro só vou falar sobre o que? O amor. Primeiro, os irmãos medite. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aqueles que, né, têm um amor, não conhecem a Deus. Não tem, meu irmão. E no final do versículo fala, que Deus é o que é amor. Aqueles que andam com Deus, mas não conhecem o amor. Posso acrescentar, não conhecem a Deus. Entendeu? Então, meu irmão, então o Senhor está voltando. O Senhor quer uma igreja avivada. Ame seu irmão, que a gente vai estar lá na glória, junto com ele, né? Em comunhão, para a glória de Deus. Deus abençoe, ficar com essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.